Sejam bem-vindos ao canal Aperte o Play, conte a sua história. Mais uma vez estamos aqui com um episódio de sucesso e para engrandecer ainda mais esse podcast que tem sido cada dia mais um sucesso, eu estou com duas pessoas aqui excepcionais que daqui a pouco vocês já vão ver. São duas pessoas assim, gente, com dois conteúdos diferentes, mas no final vocês vão ver como que tudo no final acaba se falando, porque quando a gente fala de história, de motivação, de superação, não tem jeito, né? Tudo fica assim mais complexo. Agora eu quero falar com você, que ainda não é inscrito nesse canal. Já ative as notificações, o sininho, se inscreve para você estar por dentro de mais podcasts como esse. Para você que não me conhece, eu sou Cláudia Reis, mentora de aceleração de carreira, estrategista e lançadora digital. E agora para vocês verem quem está conosco, mas antes disso, roda a vinheta. Comigo aqui hoje, duas pessoas que eu vou falar para vocês agora. Ó, se preparem porque vai ser um podcast de milhões, hein? Sejam bem-vindos ao canal Aperte o Play. Doutora Karen Ellen, delegada de polícia. Henrique Ferreira, dono da Solve. Hoje eu estou com essas duas pessoas encantadoras e eu vou fazer, assim, muitas perguntas, hein? Vocês estão dispostos aí? Claro, com certeza. Vai ter muito sempre, hein? A gente quer saber muito sobre isso, sobre como vocês se conheceram, né? Tá vindo aí grandes parcerias e também um pouquinho aí da rotina, do cotidiano. Vou querer saber mais sobre, além de delegada de polícia, esse novo trabalho, esse novo serviço que eu vou deixar para você falar, tá, doutora, que você está chegando, e os grandes projetos aí que esse empresário top aí, que eu já falei que quando eu crescer eu quero ser igual ele, tá chegando aí com muita coisa. Então, vamos lá, sejam bem-vindos, tá, gente? Muito obrigada. Obrigado, boa noite a vocês. Fiquem ligados que hoje tem muita informação, coisa boa. Não fica bobo não, hein? Fica bobo não. Já passa as 11 para eu responder? Então tá bom. Então, Obrigada. Doutora, já é um prazer estar te recebendo aqui. Obrigada. Já estamos numa cumplicidade, né? Sim. Já fazendo alguns trabalhos, mas eu fiz uma colinha, hein, gente? Porque o negócio hoje, o conteúdo é de milhões. Como que vocês se conheceram, estão nesses projetos aí? Fala aí para mim. A gente se conheceu num evento do empresário de sucesso em Belo Horizonte, Sim. né? Só que ele estava aqui em Juiz de Fora, o Marcos Alexandre, no segundo semestre do ano passado. Eu estava nesse evento com meu pai, que é empresário, e o Abel também estava, e Abel Henrique, viu, gente, o nome dele? Porque ele é mais conhecido como Henrique, senão ficam perguntando, quem é Abel? Então, nos conhecemos lá e vimos que temos bastante afinidade em relação à área do desenvolvimento humano, que é a minha especialidade também, né? Além de delegada, eu sou especialista em desenvolvimento humano. E dali surgiu uma amizade, uma proposta dele para mim, para a gente trabalhar juntos, em parceria, numa outra empresa que ele tem, do ramo de educação, ministrando palestras, cursos sobre várias temáticas aí do desenvolvimento pessoal. Vou deixar ele falar um pouquinho sobre a empresa dele. Então, gente, olha lá, eu sou o Henrique Ferreira, eu sou o CEO da Solve, assessoria e consultoria financeira, e também da Laio School. A Laio School é uma escola onde nós entregamos professor cursos profissionalizantes. E hoje vamos fazer uma parceria com a doutora Karen, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Queria deixar um alô para vocês e também um recado que vocês ainda que não seguem a doutora, segue lá, porque é muito importante, porque ela vem com o desenvolvimento humano já com o seu primeiro evento, e é no próximo mês, antes do Dia Internacional das Mulheres. Então, já deixo para vocês esse recadinho, porque hoje não tem muito o que falar, e muita coisa boa vai acontecer. Já que ele está dando esse spoiler, eu o elegi como coordenador do evento, que será para as condôminas do Alphaville, no dia 7 de março, exclusivamente para as mulheres, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. Teremos a presença da Cláudia Reis, que está aqui nos entrevistando, maravilhosa. Estamos em parceria, estrategista do evento. Da Joyce Pimentel, também conhecida como Poderosa. E então elas também participarão com palestras, assim como eu. Será um evento de sucesso. E o Henrique estará lá para coordenar tudo isso, uma vez que ele tem conhecimento de bastidores de vários eventos.
É isso É aí. isso aí. Vamos falar aqui um pouquinho, que, gente, coisas assim que a gente fica pensando, né? Se perguntando, doutora, vem aí desse ramo da polícia como delegada, eu creio que foi muitos estudos, se formando em direito também, né? Fala um pouquinho para mim aí, como que veio assim, como que você consolidou ali, né, a carreira ali da polícia, mas agora vem mostrando esse lado aí mais do desenvolvimento humano. Sim. Desde 2017, eu estudo muito com afinco o desenvolvimento humano para mim, para curar as minhas dores. Todos nós, seres humanos, em um grau mais elevado ou menos elevado, temos questões a serem tratadas para aprimorarmos algumas das áreas da nossa vida, Sim, né? sim. Temos aí a área afetiva, a área financeira, a área emocional, a área espiritual, a área social, a área de lazer. São inúmeras as áreas que o ser humano tem que equilibrar para se manter ali estável ou redundantemente o mais equilibrado possível. Então, eu me enveredei para essa temática justamente para mim, para que eu pudesse me sentir melhor na minha própria pele, me desenvolver pessoalmente, extrair de mim a minha melhor versão, como eu costumo dizer. Sim. E daí eu percebi que esses estudos, eles servem para qualquer, né, pessoa, e que a criminalidade, quando a pessoa chega a cometer um crime, é o grau mais elevado de desordem humana, de que alguma dessas áreas está disfuncional, especialmente a área emocional e a área espiritual. Daí foram tantos estudos, né, ao longo desses 8 anos, que eu decidi, nos últimos tempos, compartilhar esses conhecimentos, né, de alguma forma, de colaborar com a sociedade, seja em alguns projetos sociais da igreja, seja alguns projetos que eu faço à parte, né? Procuro, né, levar dentro do presídio, com palestras, sempre fui bastante atuante junto à sociedade, junto à população mais carente, em clínicas de reabilitação. Você me mostrou alguns conteúdos seus já vindo com esse trabalho numa cidade onde você eu já trabalhei atuava, isso, né? E com palestras, né, conscientizando a população, tanto palestras para escolas, para eventos assim abertos para a sociedade, como também dentro do presídio, em clínicas fechadas. A forma como eu penso que eu posso colaborar, contribuir, indo além da minha profissão. Eu ia falar isso agora. Gente, olha só, é uma delegada que está vindo com uma pegada, né? Está vindo com um diferencial muito grande, porque ela está vendo os dois lados. Poderia falar assim, doutora? Os dois lados da moeda? Os dois lados. Na realidade, eu estou indo um pouco mais a fundo e trabalhando a raiz do problema. Porque a raiz quando a gente combate na criminalidade, faz o papel ali de policial, a gente só estanca aquela situação emergencial, mas não trata a causa. O desenvolvimento pessoal, as palestras, as mentorias, né, que eu estou criando, os cursos, tudo isso combate a causa, as mazelas emocionais, os traumas que nós temos enquanto seres humanos, né, que eles são transmitidos ali de geração em geração. Top, excelente. Fala aí. Doutora, doutora, cara. Cara, isso aí, diferente demais. Assim, eu fico encantada porque eu lido também com outros profissionais também dessa área, e essa forma com que você vem colocando, assim, eu já te falei isso, né? Eu tenho certeza que já é um sucesso. Amém. Mas vamos lá. Bora. Abel Henrique Ferreira. Eu fico chamando de Abel porque a doutora fica chamando de Abel, tá vendo? Mas é Henrique Ferreira. O Henrique, a gente estava conversando outro dia, né, naquele bate-papo que a gente estava falando, e aí você mencionou de uma crise de 2019, que eu acho que não foi só a sua, né? O inicinho ali da pandemia. Eu queria saber, eu até anotei aqui, ó, como você encontrou força para recomeçar, para se reinventar nessa situação que você já me contou que não foi fácil? Presta atenção nessa aí, gente. Então, gente, olha só, em 2019 eu tive minha primeira quebra, que foi de tudo mesmo, aquela quebra que você... Bem devido à pandemia, né? Então todo mundo começou, cada um que tinha uma empresa foi quebrando, e eu não fui diferente. Ali eu passei por um processo muito ruim, porque eu tinha uma produtora musical, acabaram os shows, e ele foi uma avalanche de problemas. Mas enfim, então como um empreendedor, eu decidi que eu não poderia passar por aquilo e fui recorrendo a várias situações, né? Onde eu fui aprendendo a fazer novas coisas, fui tendo coragem,
a autoestima sempre baixa, mas ali a gente buscava força para quê? Para buscar o novo, né? Então, para você que está nos vendo agora, assistindo a doutora e me assistindo, olha só, recomeçar não é apenas uma palavra, é uma decisão. E tem a ver, né, doutora, com a identidade. Sim. Por quê? A nossa identidade somos eu sou a minha identidade. Mas nós temos metas. Mas ao decorrer dessas metas, no meio do caminho, nós temos comportamentos, né, doutora? Exatamente. Então, os nossos comportamentos que nos levam às nossas metas. Se você está querendo alcançar alguma meta, mas não comporta, não tem um comportamento para que aquela meta venha se concretizar, desculpa aí, mas isso não vai acontecer não, tá? Você vai ficar a mesma coisa aí na procrastinação e não vai dar certo. E comigo não foi diferente, sabe? Eu também tive dias que eu pensei em desistir, mas a vontade de vencer e de dar a volta por cima era muito maior. Me reinventei, sabe? Eu aprendi a fazer novas coisas, novos trabalhos. Então, eu passei uma fase muito difícil, onde eu voltei a ser mecânico, né? Foi minha primeira formação. Tive que trabalhar ali dia após dia. Depois eu fui, lavei carro. É uma confusão assim, mas sempre para estar buscando algo melhor. Mas o quê? Quando você quebra, a primeira dica, vai para você, sabe? Olha só, quando você está sem grana, o bicho pegou pro celular, tá ruim, não pega dinheiro emprestado não, porque é pior. Faça alguma coisa que você saiba fazer. Aí eu sei pintar um apartamento, vai lá, cobra R$10, mas ali você ganhou R$10 e o dinheiro é seu, você não está devendo ninguém. Igual você falou, você lavou até carro, né? Isso, ali você vai aprendendo. Mas uma coisa, doutora, muito importante é você se capacitar. Tudo que eu fiz, eu sempre me capacitei. Eu fui lavar um carro, eu queria saber qual produto que eu não usava para manchar, porque senão poderia causar um problema maior para mim. Eu estava sem grana e ter que pagar o carro. Tem que pagar, às vezes, uma indenização. Por causa que não pegou o negócio. Tudo que eu fiz para me inventar, para chegar onde eu estou, eu fiz sabendo o que eu estava fazendo. Eu sempre me profissionalizei. Por isso é muito importante você se profissionalizar e não seja um curioso, porque a curiosidade, tem aquele ditado, né? Mata o gato. Então você pode se prejudicar. Pode. Enfim. Mas faça, né? Mais faça, né? Pouco que você sabe, mais faça. E tem muitas pessoas, doutora, que é muito legal, que falam assim com você, não, se tá dando certo, se tá dando errado, continua que Deus está abençoando, e o cara tá lá, dando errado. Não, para com isso. Porque você tá no caminho certo, que o inimigo tá levantando. Isso. Alguns falam isso. Não sai fora, você tá dando errado demais? Para. Tá na hora de você começar nem sempre, de novo. O quê? A gente fala que nem sempre isso é verdade. Nem sempre. Eu sou assim, sabe? Você tá dando errado demais, para. Então, o que aconteceu? Eu comecei a me reinventar, fazer novos trabalhos, e sempre com foco que eu era um cara que ia dar a volta por cima. Sinteticamente, conte para as pessoas, que eu sei mais a fundo, detalhadamente, aqui não vai dar para você falar, tudo que você já fez, tudo que vem à memória. Eu sei que você já criou frango, é muita coisa. Essa história é boa. Galinha. Então, conta para os outros assim. Não sei se vai dar tempo, mas vamos lá. Fiz isso, pau. Então, é o seguinte, olha, mecânico, apresentador de TV, avicultor, corredor de moto. Tentei lembrar esse nome, é avicultor. Avicultor, mexe com frangos, aves, né? Isso. A empreendedor de salão de beleza, eu fiz um Lava Jato. Então, tipo assim, eu tenho empreendedorismo na veia mesmo, sabe? Da minha família, eu sou o primeiro empreendedor. E a Solve, ela veio através de muito estudo, muita capacitação, e hoje eu formei a empresa, que hoje é uma franquia, e essa franquia, ela já tem 5 unidades, e eu quero ir para 300 esse ano aí. E você tem uma empresa de educação também, isso, a Lions School. A Lions School, eu faço parte da Lions School, que é uma franquia também, né? Ela é juntamente com o meu amigo José Valdo, lá de Santa Catarina, tem um abração para você que está assistindo. Né? E eu vou te chamar para patrocinar ainda evento da doutora, fica calmo. Então, isso aí, ó, network vale mais que dinheiro. Então, muitas pessoas, gente. Aqui, mas ó, esse é um corte bom que você vai falar. Olha lá na câmera azul, na 1. Vai lá. Então, gente, ó, muitas pessoas acham que o dinheiro que muda a situação. Não é. É o quê? É o relacionamento, é o network, e você não precisa de verdade, seja verdadeiro, primeiro ponto, seja verdadeiro, acredite no seu trabalho, que tudo vai dar certo, sabe? Não inventa não, sabe, doutor? Não inventa coisa que você não sabe fazer, não, que aquilo ali vai te prejudicar. Então, seja você, seja transparente, que ali o ciclo, ele vai correr para que as coisas se voltem para você.
Então, hoje, a Solve é uma empresa sólida. Hoje, a Solve, não falei ainda, mas nós trabalhamos ajudando as pessoas. E Isso. Solve significa resolve. Solve é o seguinte: Solve, nós resolvemos seu nome sujo, comprou um carro, está pagando por 2. Se você comprou um apartamento e não está conseguindo pagar a prestação, não deixa que o banco toma, não. Fazemos a revisão contratual. Estamos sempre ajudando você a ter a sua dignidade financeira restaurada. Exatamente. E quando eu fiz o anúncio, né, que você viria aí, divulguei ali a empresa Solve e algumas pessoas me procuraram, falando assim, nossa, que legal isso, principalmente que ele ajuda a gente a reconstituir de novo o nosso nome, ver isso, mas eu tenho vergonha de procurá-lo. E não é para ter vergonha, porque isso é uma coisa, eu vou falar Vergonha é a pessoa continuar na mesma estaca onde ela está. eu não sei a Ela tem que doutora, procurar mas eu lugar. acho que eu não conheço ninguém que foi virgem de Serasa. Ninguém é virgem de Serasa. Todo mundo já passou no SPC ou Serasa alguma vez, Sim. né? Eu também já passei. Equivocadamente, mas Aí, tá vendo? Então, é sobre isso. Quando você fala de conhecer, o Henrique, é muito forte. Por isso que eu criei o método CRP. Conhecer, ressignificar e prosperar. Por quê? Porque eu vi muita deficiência isso nas minhas empresas. Como você, eu sou empreendedora desde 12 anos de idade, já empreendi diversas coisas. Todo mundo já conhece minhas histórias aí, né, pessoal? Desde da gerente, trabalhei em CLT também, fui gerente de banco, fui bancária, fui atendente de balconista de padaria, dona de salão de beleza, loja de vestuário feminino e a última transição de carreira foram 10 anos no ramo fitness. Então, quando fala isso, por que eu criei o método? Porque coisas que eu não fiz nas minhas empresas foi aonde que hoje eu direciono as pessoas fazerem no negócio delas. Mas não foi simplesmente pelos conhecimentos que eu tenho, não. Mas foi muitos estudos também, isso que você falou. Busca conhecimento. Porque as pessoas acham que hoje eu cheguei mentora, acham que eu cheguei com um método hoje que é somente pela experiência que eu vivi de 20 anos. Vamos fazer as contas, né, gente? Vai acabar descobrindo a minha idade, mas tá bom. Mas vamos embora. Foi de 20 anos aí de empreendedorismo. Não foi só conhecimento, estudos, mentorias, tá? Quando você tem alguma dúvida e quer empreender em alguma área, quer fazer algum negócio, quer explodir alguma coisa, realmente busca pessoas que têm mais experiências que você. Pessoas que já aconteceu, não é verdade? Porque ali você realmente vai ter um parâmetro. Por isso que hoje tem os mentores, os consultores. Na nossa época não tinha isso. Não é verdade? é verdade. Mas hoje também tem muito guru aí. Tem muito guru, isso aí é verdade. Fala, isso é Então, o que verdade. acontece? Sabe, a gente, né, igual eu também sou empreendedor, tá, gente? Há 2 décadas aí empreendendo e ajudando várias empresas. Inclusive, eu estou ajudando uma empresa, foi até legal, vou até comentar aqui. O cara falou, cara, eu trabalho de segunda a sexta, sábado eu tenho cliente, domingo eu não tiro férias, eu não consigo tirar 10 dias. Eu falei, olha, eu vou te ensinar você a tirar 10 dias, você vai ficar a mesma coisa. Então, começamos um processo com ele, para que hoje ele tenha uma paz. Né? Então, hoje começou um processo, mas daqui a pouco ele vai ter um resultado. Tudo na nossa vida é um processo. Toda escolha, ela passa por um processo. Então, você tem que fazer aquele processo, tomar a decisão. Isso. Quando você toma a decisão de mudança na sua vida, você pessoal, é você e você. Fala que hoje eu não quero mais seguir nesse caminho. Então, você tem que estar preparado para as intempéries daquele momento e você sair daquela situação. Exatamente. Eu garanto para você que se você seguir, né, todos os passos dados por nós, né, empreendedores, dá certo. Porque uma vez deu para várias pessoas, né, e para mim também. É encurtar caminho, né? Sim. A experiência do outro serve para os próximos encurtarem o caminho, se quiserem aprender com ela. Uma coisa que quando eu conheci a doutora, eu me fiz uma pergunta para mim mesmo. Será que se eu tivesse conhecido ela antes, como que seria? Porque eu também não fiz tudo certo, eu errei muito. É verdade. Né? E o empresário, ele não reconhece o erro, ele mostra o sucesso. Uhum. Não é assim. Né? Eu já tive medo de pagar todos os funcionários e não ter grana. Nossa, e mesmo eu passei assim, muito por isso. E mesmo assim, felizão da vida. Por quê? Porque eu estava no meu objetivo. Sim. Né, doutor? Eu acho que você pode explicar melhor o que seria isso. Aquele empresário que, ele não conta o que ele passa, ele mostra uma falsa... Eu fico assim, gente, não tem como o cara ser empresário e tá desse jeito. Isso é muito comum nas redes sociais, né? As pessoas postam só aquilo que aparentemente é um sucesso, ou até verdadeiramente é um sucesso, mas não mostram os bastidores, os tombos que toma. Né? E todo mundo que está no topo hoje, de alguma forma, passou por alguma dificuldade. Ó, uma coisa legal, só antes de você falar, que você já ia falar, até
pronto para falar? Ó, Olha só, não seja estrela para os outros, seja para você. Um exemplo da Soul. Eu tenho no meu Instagram 200 e poucas pessoas no Instagram da Soul. Quando alguém entra, ele fala assim, poxa, mas você só tem 200 pessoas? Mas eu tenho 123 clientes. Eu tenho 123 clientes, Isso que é esses 200 eu não tenho inadimplência e são todos satisfeitos e muito bem atendidos. O negócio é qualidade. Por isso que a Solve hoje é a única empresa de consultoria que temos um aplicativo próprio, foi desenvolvido pelo Henrique, e também um atendimento humanizado. Faz toda a diferença isso é que o você tem. Então, às vezes, top, né? doutora, não é você ter lá, eu tenho 5 milhões de seguidores, mas você tem 5 milhões de problemas. Tem que ter isso aí, é o equilíbrio. Equilíbrio. Né? Exatamente, gente, equilíbrio. E é isso que é o diferencial da Solve, que me despertou muito. Quando o Abel, a gente conversou e ele me explicou da empresa dele, é esse aplicativo no qual você consegue. Olha como é que as coisas vão modernizando cada vez mais, né? É, exatamente. É o Facilita digital. muito. Né? E a gente falou algumas coisas de bastidores e você, doutora, citou aquilo nas redes sociais, é o que, né, talvez mostre uma coisa e por trás outra. Aproveitando isso, eu gostaria de saber de uma coisa. E a gente você estava citando, né, doutora, sobre as pessoas que hoje em dia é assim, né? As pessoas mostram uma coisa nas redes sociais e por trás é uma outra vida. E eu queria que saber sobre isso por trás ali, né? Eu sei que por dentro ali da sua profissão você vê muitas histórias. Eu queria que você contasse um pouquinho alguma história que te marcou, alguma vivência que você teve. Você sabe que eu sou curiosa, né? Sim. Eu estou pegando aqui uma na memória, um caso de uma menina que ela tinha por volta de seus 13 anos e foi abusada pelo pai, sabe? Não foi propriamente um abuso tão agressivo, mas tão agressivo que eu digo vias de fato propriamente, no sentido da relação sexual ter ocorrido. Mas ela percebeu que o pai estava com olhares para ela diferenciado, chegou a tocar nos seios dela. Isso já configura o estupro, né? Estupro de vulnerável. E Pai mesmo? o pai mesmo. Padrasto, Não foi padrasto. A história dela é bem triste. Ela foi abandonada pela mãe. Aos 9 anos de idade, ela foi abusada pelo primo. Aí ela contou para a avó. E a avó quis pôr panos quentes porque ia dar problema na família. Então, quis abafar a situação, não considerou a situação. E aí ela se tornou uma menina pelas redes sociais, pelas provas que a gente foi buscando, né, do comportamento e tudo mais, um pouco promíscua. Mas o comportamento dela, o comportamento forma, né? dela, os envolvimentos com os rapazes, os tipos de vídeo que ela postava nas redes sociais, e ela tentou suicídio algumas vezes, ela se cortava. E então, assim, a gente percebe o quê? Qual era a questão de fundo, né? A gente que estuda mais o desenvolvimento humano, é a falta de proteção. Pior do que propriamente você ser abusado sexualmente, é você saber que na sua família, não tem no lugar onde, em tese, você teria... Era para se proteger, Era para né? ser a maior proteção, você não tem o apoio ali das pessoas. E essa é a maior queixa que eu percebo das vítimas, né? Os traumas que são gerados em decorrência dessa ausência de proteção. E teve a questão do abandono na infância da mãe, né, da genitora, então o pai arranjava às vezes outras mulheres, outros relacionamentos, e na época que ele cometeu esse abuso em relação à filha, ele estava sem namorada, ela tinha um irmãozinho menor que ela ajudava a cuidar dele, uma casa muito precária, não tinha porta no banheiro, então quando ela ia tomar banho, ela começou a perceber que ele começava a ficar estreita, vendo ela tomar banho. E aí ela comentou que na realidade, ela comentou com a psicóloga, não, comentou na escola com a professora, da escola comentou com a psicóloga, comentou com o conselho tutelar, essa questão do comportamento do pai. E aí a gente instaurou, né, o procedimento, eu fiz as investigações. O pai falou que ela estava retaliando ele porque ele queria impedi-la de sair com os rapazes, de namorar. Então o pai argumentou isso. E a gente fez uma investigação aprofundada, como ela tinha esse comportamento nas redes sociais e perante a sociedade, era uma cidade pequena, né, era fácil de averiguar, promíscuo em relação aos outros rapazes.
inicialmente até cogitamos que pudesse ser verdade. Ela está Realmente retaliando o pai, porque o pai está colocando limite nela. Só que o comportamento rebelde de uma pessoa, especialmente adolescente ou criança, ele não vem do nada. No caso dela, veio por uma falta de proteção. A gente pegou o celular dela, periciamos, tinha várias mensagens ali do pai para ela apagadas, mas teve uma em específico que ele pedia para ela não comentar com ninguém sobre a passada de mão nos seios. Era uma coisa assim sutil, mas ao mesmo tempo clara que houve. Essa daí ficou em aberto, entendeu? Foi a pega que eu tive para perceber que ela estava falando a verdade. E até pelo comportamento dela, não seria gratuitamente que ela se tornou uma menina rebelde e violenta consigo mesma ou com os demais. Tinha uma causa ali. Sim. E a causa foi a falta de proteção materna, a falta de proteção da família, da avó, né? Esse olhar quem do devia pai... proteger não protegia. Isso. E o homem, ele, em alguns casos, ele tem uma visão bastante possessiva. Talvez o pai, com um distúrbio, entre aspas, da mente, alguns casos acontece isso. Poxa, tá saindo com esses rapazes, eu que sou o pai, eu que crio, eu que pago a conta, eu que dou comida. Sim. Então também tenho direito. Tipo isso. Infelizmente, em alguns casos acontece, né? Eu creio que o pai começou a ter um olhar de mulher para ela e ciúmes dela estar se relacionando com outros homens. Mas um ciúmes não é um ciúmes de cuidado, é um ciúmes de olhar malicioso de homem, é isso que eu quero dizer. De domínio dela, domínio sobre ela. Isso, sobre a feminilidade, sobre a mulher que ela estava se tornando, sexualmente falando. E daí, só que como ela tinha esse comportamento, os investigadores, quando fizeram o relatório, me entregaram e falaram comigo: doutora, tome cuidado, porque se a senhora indiciar esse homem vai para a cadeia e ele vai, né, responder por um estupro lá, ele vai ser rechaçado, vai sofrer retaliações. E é um caso em que essa menina não tem credibilidade. Ali a gente percebe um olhar técnico frio e um pouco machista também. Pouco machista, né? Só que eu fazendo uma análise conglobante, vamos dizer assim, da situação, especialmente essa única mensagem que tinha, por que várias mensagens foram apagadas pelo próprio pai? E a perícia não conseguiu recuperar essas mensagens. Sim. E teve essa de indício que para mim foi suficiente que ele estava com o intuito de cometer o abuso. A própria filha teve a parcimônia, ela teve ali eu penso que um juízo de valor muito equilibrado, que ela falou assim: não, ele não chegou a ter relação sexual comigo, mas ele me olhava enquanto eu tomava banho, ele chegou a passar a mão nos meus seios. Meu Deus. Porque ela teve um problema, uns caroços, sabe, no era seio. Era o corpo somatizando. Não, e aí ele queria passar pomada no seio dela, para uma garota de 13 anos. Né? Então, para mim, aquilo ali foi indício suficiente, analisando toda essa situação, esse contexto, de certa forma, psicológico também por trás da situação. Ela foi corajosa também. Foi muito corajosa de falar sobre o próprio pai, porque ela, com isso, o Conselho Tutelar conseguiu removê-la para um abrigo. Eu cheguei a visitá-la posteriormente nesse abrigo, porque eu me condoí da história dela. Sim. Cheguei a levar uma Bíblia, ela ficou nesse abrigo cerca de um mês. E depois, uma parente dela começou... teve a guarda. Tipo, pegou a guarda. Uhum. Ela começou a morar com uma parente dela. E eu cheguei a instruí-la, falar com ela: olha, você precisa conviver em ambientes mais sadios, frequentar grupos de jovens, né, que estejam com a mente mais sadia, da sua idade. Incentivei ela a frequentar alguma igreja, cheguei a levá-la uma vez na igreja que eu frequentava, apresentei ela para o grupo jovens. No grupo jovens tinha uma moça que é filha do pastor, tinha um salão
de beleza. Sim. E aí, para elevar a autoestima dela, falou assim: vou dar um dia de beleza para ela. Cuidou do cabelo, fez maquiagem, né? Tentando resgatar a autoestima. Porque quando a menina ela começa a se envolver sexualmente Muito dessa cedo, forma, muito cedo, com vários rapazes, é para suprir uma carência interna que ela não teve de cuidado, de carinho, que naqueles momentos, ainda que por uma fração de segundos, ali na relação sexual, ela se sente ali amada, amparada, desejada. Isso acontece com muitas garotas de programa, inclusive, que eu já ouvi elas comentarem. Então, esse caso dela não foi diferente. E depois de um tempo eu cheguei a vê-la, ela estava outra pessoa, o jeito de vestir, bom. sabe? Olha só. O ambiente nesse novo lar que ela foi inserida, estava firme na igreja, junto com jovens da idade dela, participando, congregando. Eu fiquei muito satisfeita da história, ao final, ter tomado Esse desfecho. ter tido esse contorno, mas ela foi muito corajosa de sair do conforto da casa dela e para um abrigo com outras crianças, outros adolescentes que ela não sabia até então qual que seria o destino dela. Ela não tinha uma antevisão que, tipo assim, daqui a um mês eu vou estar na casa da minha tia. Não. Ela preferiu evitar que algo pior acontecesse naquela casa juntamente com o pai dela, a continuar naquele conforto que o pai, né, de certa forma, ali pagava as contas, tinha o irmãozinho e tudo mais que ela ajudava a olhar. Mas então, esse caso é um caso que eu acho que eu gostaria de compartilhar, que é uma forma de eu alertar as mães. Fala aí, porque... Alertar as mães, especialmente de mulheres, de filhas meninas, para instruírem as suas filhas a contarem para vocês tudo de estranho que estiver acontecendo com elas, falar para elas que algumas partes do corpo não é para ninguém colocar as mãos, né? Algumas partes mais íntimas, mostrar que partes são essas. Se acontecer qualquer situação desse tipo, elas saírem correndo, elas gritarem, elas não temerem, falar para elas que vocês são as melhores amigas delas, não repreenderem, porque muitas vezes a criança ou adolescente pensa assim: mas se eu contar para minha mãe vai brigar comigo. Vai achar que eu estava dando bola. Não, acolha. Né? Acolha. Então, dê esse apoio. Seja uma mãe aberta, converse, dialogue com sua filha para evitar, né, que um mal maior aconteça, porque é muito mais do que vocês imaginam. Esses casos envolvendo abusos sexuais acontecem em quaisquer famílias. Não é apenas classe baixa, como esse caso eu contei, foi classe social baixa, mas nas classes sociais altas também acontecem, só que muitas vezes são abafados. Olha, gente, olha bem. Por isso que eu falo, trazer esses conteúdos é bom, não é somente, eu falo que o Aperte o Play não é somente um podcast onde você vai... Porque as pessoas acham que eu sou muito envolvida com o empreendedorismo, que eu vou trazer somente coisas corporativas. E aqui é para isso, é para você ter, para a gente ter voz para escutar coisas como essa que talvez você pode estar vendo alguém próximo passando por isso, ou conhece alguém com uma história assim e realmente não tem essa coragem, né? Poxa, doutora, parabéns, e que bom que teve um desfecho feliz, um final feliz, que muitas das vezes não tem, né? E só complementando, ele foi indiciado por mim. Depois eu não sei o que aconteceu, mas explicando para os leigos, o indiciamento do delegado de polícia é apenas uma manifestação, é um relatório final que ele faz após toda a investigação, dizendo que ali tem indícios suficientes que o fato aconteceu. Não significa uma sentença. A sentença quem dá é o juiz. E após todo o contraditório, ampla defesa, então, responder por esse processo, ele vai responder tendo todas as garantias dele legais, né, ali guarnecidas, os direitos humanos, porém, ao meu ver, ali tinha os indícios suficientes mínimos para que, na minha visão, o crime tivesse acontecido. E dali em diante, ele constituiria o advogado, iria responder, né, perante o juiz, chamar testemunha, enfim, fazer todas as provas que ele tem direito para depois o juiz sentenciar ou não. Depois, eu só vou fazer uma pergunta para a Bel, depois eu quero que você me fale sobre, porque a gente fala de mudança, eu tenho certeza que essa menina teve medo,
né? Medo Sim. da mudança, teve que mudar do ambiente que ela estava para um outro ambiente. Eu queria que você falasse depois um pouquinho sobre o medo. Sim. Mas antes disso, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Abel Henrique, porque duas mulheres no podcast, senão você não vai falar, não, Mas tá? tá tranquilo, Mulher então, é um fala prazer muito, né, estar na gente? rádio, estar com vocês aí. Abel, eu queria só te perguntar qual que é o seu maior propósito com esse novo projeto que você falou, né? A Solve é um projeto, a Solve tem quanto tempo? Então, a Soube está com 1 ano e meio já. Um ano e meio novo, né? Um Um novo projeto, os novos que ela vêm. nasceu, né? E eu tenho um novo projeto que é a Live School, né? É a Escola de Leões, onde nós temos aí mais de 200 Cara, eu cursos adorei esse nome. disponíveis, né? Escola de Leões. Não é bacana? Escola Por de quê? Leões. Porque na Nossa. pandemia eu fiquei totalmente de mãos atadas, né? Porque não teve muito serviço. E eu era formado em mecânica, então eu tive um curso que meu pai me ajudou lá atrás e ele me incentivava, né? E eu fui com esse propósito. Então, o que acontece hoje, quando a Live School chegou, né? Ela surgiu, para ajudar as pessoas. Então, a pessoa que tem interesse em aprender, tem uma profissão, ela vai saber aquilo ali, entende? Uhum. Então, por exemplo, para você entender, se vier outra pandemia, eu tenho uma profissão, Sim. eu sou um mecânico, vou ajudar e vou voltar a fazer tudo de novo, né? Então, às vezes, muitas pessoas hoje não têm nenhuma profissão, às vezes não se encontraram. Então, a escola vai ajudar até nisso, sabe? Então, são vários cursos. Tem atendente, tem a assistente de Peraí, farmácia. fala lá na câmera 1. Então, As pessoas saberem. Tem curso de assistente de farmácia, tem curso de digital, tem hotelaria, então são vários cursos que são especializações. É um pouco diferente do curso, tá? Isso que é legal. Vamos lá. A Live School é uma escola que significa Escola de Leões, Live School. Então, o que acontece? Todos os cursos hoje, às vezes a pessoa fala assim, doutor, eu estou fazendo curso. Não. A Live School, nós juntamos vários empresários e pegamos a dor do empresário. Então, por exemplo, se o cara tem um hotel, a Live School ensina você nesses cursos, nessa especialização, tudo que tem dentro de hotel. Sim, então, desde o específico. gerente até a camalera, você vai aprender tudo que existe. Sim. Você vai fazer a gestão. Então, o empresário, empregador, ele vai pegar aquela pessoa indicada, fazendo na Live School e já colocando para trabalhar. Uma formação direta, sabe? Bem humanizada, tem AAD, tem semipresencial, tem presencial. Então, a gente está aí para somar e fazer diferença. Tô lá, hein? Se Deus quiser. Tô lá junto, dando um treinamento. Aproveitando o que o Abel falou, é justamente isso. Hoje, como estrategista, eu venho também sendo chamado muitas empresas para justamente ajustar, né? Porque eu também, dentro do meu curso de coach e mentoria, eu fiz uma parte de análise comportamental. Acaba a gente fazendo isso. E isso ajudou nessa parte dessa análise para minha visão como comportamento ali daquela empresa. Por que aqueles funcionários não estão produzindo? Por que aquela empresa não está alavancando? Eu sou mentora de aceleração de carreira. Na verdade, eu sou mentora de início, aceleração e transição de carreira, porque eu passei pelas 3 fases. Mas eu faço mais, hoje as pessoas me procuram por causa da aceleração de carreira. E hoje eu uso a estratégia, né? Sou estrategista, uma das estratégias que eu uso para impulsionar essa carreira é o digital. Então, o que acontece? Hoje as empresas têm me procurado muito justamente por isso, para pegar aquela dor específica, por que a empresa não está alavancando, por que os funcionários não estão produzindo, e é onde eu venho dando esses treinamentos. Ah, Cláudia, mas você não tem postado muito. Tem empresas que gostam disso mais privado, sabe, doutora? Gostam que isso fica mais em off, mas algumas coisas nós vamos postando aí, tem novidades chegando. A capacidade de você se reinventar, de você ajudar outras pessoas, é dom, né? Eu acredito, né, doutora, que eu tenho um dom, que é um feeling muito bom. Então, eu consigo entender e compreender várias situações ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Muitas pessoas, elas acham que é tudo fácil e cai do céu, e não é. Tudo é um propósito, e todo propósito é um processo. Então, o que acontece? Quando você se permite, na sua real, fugiu a palavra, no seu interior mesmo, quando você fala assim, hoje eu quero, né, doutora? Hoje eu quero mudança, Sim. Hoje eu quero ir no evento da doutora, porque eu preciso sair de lá com um entendimento de alguma coisa, né? Então, ali você vai determinado a escutar uma palavra, a escutar ali uma coisa que vai mudar a sua vida. E a sua vida, igual eu disse, né, anteriormente, o hoje é hoje, o ontem já passou e amanhã ninguém sabe. Então, se você faça hoje, faça direito, faça o seu melhor, dê o seu melhor, aprenda, se reinvente, mas tem o quê? Meta. Mas você não vai conseguir chegar na meta se você não souber nem a sua identidade. Mas, para falar mais sobre isso, né, nós temos aqui a doutora. Isso a gente aprende, eu aprendi tudo isso, né, no dia após dia.
Doutora, mas tem tudo a ver. Se você não tem Tem. sua identidade, Eu tenho até uma palestra sobre identidade, muito bacana. A nossa identidade geralmente ela está distorcida. sim. Então, outra coisa também que eu acho legal, quando o Vitor e o Léo separaram, o cantor, o Vitor e o Léo, vocês conhecem, né? Uhum. Então, eles separaram, aí o Vitor foi embora e o Léo ficou. Aí o Léo me procurou na época, eu tinha a produtora, cara, eu preciso de fazer isso, isso, isso. Eu quero fazer uma coisa que vai mudar a minha trajetória. Então, ali, nós como produtores, eu tive que ter uma visão de crescimento, porque houve uma separação. Então, quando na nossa vida, em geral, quando há uma separação, quando há algum ciclo que se termina, você recomeçar outro ciclo é muito complicado. É E não é verdade. fácil. E aproveitando, doutor, falando de novo ciclo, de recomeçar, de mudança, a gente sempre sente uma insegurança com o novo. É verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre o medo, essa insegurança, esse medo que a gente sente de recomeçar. E eu também tive, não vou te falar que eu cheguei assim, ó, sou mentora, tô aí, e não. Eu queria que você falasse para mim, e logo em seguida eu tenho uma pergunta para fechar esse podcast com chave de ouro, hein, para vocês. Fala para mim aí. Então, o medo, ele é um excelente sentimento, ao contrário do que muitos pensam. Diz que não, né? As pessoas pensam que o Interessante. medo, ele é um sentimento ruim, mas não é. Todas as emoções, né, elas têm uma função de mostrar pra gente algo que precisa ser trabalhado. E no caso do medo, ele tem duas funções. Ou ele demonstra para você um perigo real ou ele demonstra para você que você está diante de algo novo. Então, ele tem a função de demonstrar essas duas vertentes, né? E no caso de se for algo novo, isso é ótimo, sinal que você está se desafiando, que você está crescendo, mesmo? que você está... Gente, olha só que interessante. Claro que você está aí progredindo. Né? A essência do universo, a essência divina é crescimento, né? Tanto é que o universo está em constante expansão. A essência de Deus, vamos dizer dessa forma. Sim. Se você, então, não está sentindo medo, né, na sua vida no momento, significa que sua vida está estacionada, está um marasmo. O medo significa um desafio. O que você tem que avaliar esse medo é um sinal de perigo? Eu preciso me proteger? Se eu pular desse prédio, eu vou me machucar, posso até vir a morrer. Então, Isso. o medo de pular é um medo de proteção. Agora, o medo de começar uma nova carreira é um medo de desafio, de crescimento, é algo novo. E a Bíblia, ela tem 366 vezes passagem escrito, não temas ou não tenha medo. Sim. Eu já ouvi um pastor dizendo que é uma passagem para cada dia do ano. Inclusive, considerando o ano bissexto, né? Que são 366 dias. Daí, o medo, ele ser um bom sinal de que você está rumo ao seu crescimento. Nesse sentido, eu tenho, inclusive, uma metodologia baseada aí na estrutura socrática, que é de perguntas e respostas, em uma das minhas mentorias, que ajuda a trabalhar o medo de uma forma racional, de modo que a pessoa consiga eliminar esse medo e dar o passo adiante que ela precisa dar, no caso do medo, que representa ali um desafio do algo novo que você deve seguir, né, na sua vida, para o seu crescimento. Ah, entendi. É aí que você, né, tá vindo aí com as mentorias, consultorias, também, né? os grupos, né? Eu tenho uma palestra sobre o medo, eu tenho uma metodologia que ajuda a trabalhar individualmente o medo. E, por exemplo, são vários medos que a gente tem, né? Eu vou citar três medos aí, um dos 3 maiores medos da humanidade. Medo da morte, medo da crítica, medo de falar em público. Eu sou contrato, me chama muito para falar. Medo das câmeras, medo do desconhecido. É o novo, Verdade. né? É o novo. O novo nos traz isso. Mas que bom que você esclareceu para nós que também tem uma parte que é uma coisa nova, né? Uhum. Que é uma coisa boa, né? Sim, com certeza. Tem esse viés de você enxergar o lado positivo dele. Em vez de você se apequenar para o medo, você para racionalmente, pensa, não, bacana, tô sentindo medo.
Igual eu tô nessa nova fase da minha vida, tá me dando um frio na barriga de quê? Que eu estou agora expandindo nas redes sociais o que eu já fazia nos bastidores. É Que é verdade. esse lado do desenvolvimento humano. Gera um certo medo, um certo frio na barriga, gera, mas é gostoso. Mas tem que ir com medo mesmo. Você tem né? que continuar. Tem E que usar medo. o bordão, né? Fica bobo não, né, Bel? São vários personagens na Bíblia que foram com medo. Moisés, Gideão, Tiveram medo. tiveram medo e foram. Daniel resistiu, Nossa! né, lá na cova dos leões. Mesmo com medo, ele preferiu não baixar a guarda para o decreto do rei. Então, é assim. Eu vou começar pelo Abel primeiro, hein? Se fosse para resumir em uma frase, maior aprendizado da sua trajetória, A maior aprendizado É. na minha trajetória qual hoje, seria? cara, eu acho que eu aprendi... Tipo um bate-bola rápido, Ah, né? beleza, disciplina. Disciplina. Isso, eu já tenho uma disciplina que eu acho que é o que faz toda a diferença. Assim, comprometimento, disciplina. Inclusive, tem um livro, mas depois eu vou falar, um livro lançado agora. Fala aí. Não, depois eu vou A gente adora uns babadinhos, coisas novidades, gente. Eu acho que, tipo assim, equilíbrio e disciplina, sabe? Quando você realmente tem aquela disciplina que faz parte da sua identidade, as coisas vêm gradualmente. Então, você vai vivenciar processo, prosperidade, você vai ter uma paz. Sabe, doutor, muitas vezes na minha vida, eu era um cara que era muito assim, ambicioso por causa de grana, mas não tinha paz. Eu acho que o dia que eu encontrei a paz, tudo mudou, sabe? Então, tipo assim, se reinvente, faça diferente, recomece, mas busque a paz. A paz, você fica tranquilo. Hoje eu tenho 19 colaboradores, tenho vários projetos, tenho paz, durmo tranquilo, meu telefone toca, eu atendo na hora que dá. Ótimo. Então, eu acho que, tipo assim, para você que é empreendedor, você tem que ter paz. É o primeiro ponto. Eu acho que é o equilíbrio. E isso tudo vem através da disciplina. Para mim foi assim, né? Uhum. Eu acho que a disciplina, a pessoa quando não é disciplinada, é muito desorganizada, é muito zoneada, né, na nossa língua, não é bom. Não, Não é bom. Contribui muito para a procrastinação, né? Sim. Para a desordem e o atraso nas metas, como você tanto falou aí de metas. A pessoa que não é disciplinada acaba que ela tem mais dificuldade de alcançar essas metas. Uma coisa que me chamou a atenção, porque eu sempre tive temor a Deus, eu acho que foi uma coisa muito forte que aconteceu na minha vida, que eu venho de uma promessa, né? Que quando eu perdi tudo, eu abri a Bíblia um dia, Deus falou assim, olha, eu vou restituir tudo novamente, Isaías 61:7. E tudo se cumpriu. Hoje eu vejo de manhã, sabe aqueles livrinhos que tá tendo, Café com Deus? Sei. Todo mundo posta, né? Aí eu comprei esse livro, uma amiga minha, grande abraço, ela é do Método CIS, mandou para mim esse livro, ó. Aí eu fui ver, cara, para você meditar e para você fazer uma coisa legal, no mínimo 1h30. Aham. Outro dia o pastor falou comigo, ele falou lá no culto assim, não? vocês vão entrar no propósito, uma quarentena aí para começar esse ano de 2025, eu até participei, com uns trechos da Bíblia, assim, uns 8 versículos, uns 15 versículos no máximo. Em 5 minutos vocês leem, gente, vamos fazer esse propósito. Depois eu virei para ele no final do culto, falei assim, olha, isso não dá, não. Não dá. Se for para ler, para meditar, para ler nota de rodapé, é 1h, 1h30. Eu achei legal, eu até comentei hoje, porque tem a galera do meu WhatsApp, do Instagram, que te manda todo dia de manhã, não. Aí a gente vê o status, pô, velho, todo mundo comprou esse livro e tal. Aí eu comentei com a Kéria. É um ótimo devocional, mas tem que devocional. Aí eu falei assim, poxa, eu vou fazer. Eu vou fazer, porque tá dando. Eu vou fazer. A hora que eu fui fazer, eu falei, peraí, cara, isso aqui é 1h30. Vai ficar legal. Eu tenho, é verdade. Legal, pra ter intimidade com Deus. Então, e aí eu falei, gente, tem gente aqui que eu conheço. E até pra você entender. Porque tem gente que. Não é uma mera leitura. Tem gente que é louco, tem gente que posta. O cara só olha ali e vai embora. Não é isso. A meta não é essa, sabe? E com isso passa a ser pedra de tropeço na vida das pessoas. Porque não é comprar um livro, não é comprar uma Bíblia e deixar ali que você vai ser. Se você não põe em prática, você não executar, não fazer dia após dia, que não é fácil. Não. Mas se cada dia você se faça um pouquinho e vai fazer. Até porque Deus é Deus de processo, não é Deus de milagre. Não. Esse negócio de ler um pouquinho, acho que já resolveu, é como se quisesse milagre. É difícil, E o processo requer você se dedicar. Não é fácil. E você, doutora? Fala pra mim. Se pudesse resumir numa frase. Tá. Maior aprendizado. Como eu vivo num ambiente que tem uma força bruta bastante eminente, eu diria que a sabedoria inata da mulher, a sua intuição, a leveza, mesmo em ambientes em que existe essa força bruta e a imposição prevalecem, né, são
fazem parte da maior força que a mulher carrega. Porque muitos acreditam que a força está na brutalidade, né? A força está na força. Isso, pensamos junto que a força está na força no sentido daquela força bruta mesmo. Sim. Está me faltando até outras palavras de sinônimo. Mas não, a mulher, ela com a sua sabedoria, ela com a sua leveza, com a sua intuição, ela é uma força complementar à força masculina. Mesmo em ambientes em que essa força bruta, como a polícia, por exemplo, prepondera. Isso. Verdade. Olha, eu acredito que Deus, o nosso emoção, a minha junção quando eu vou ser muito beneficiado, porque ela é inteligentíssima e eu gosto de absorver, eu sou igual uma palmada, eu fico ali e vou aprender. É bom, isso que é legal, eu tô com o meu Instagram, ontem aconteceu uma coisa comigo, quero que vocês entendam, eu acredito que isso foi um clima emocional muito grande. Eu fui para Belo Horizonte ontem à noite, cheguei à noite, eu fiz aí de manhã para resolver algumas coisas, o meu carro que eu mais gosto estragou. Ele arrebentou uma correia. Falei, cara, estragou. Eu atrasado, teve reboque, aí o reboque estragou, uma conciliação que eu vou fazer, eu perdi, não deu certo. Ontem foi uma bagunça a parte da manhã. Foi uma bagunça, assim, que eu vou postar no Instagram pra pessoa ver que não é só flores, né? Então, o que aconteceu? Eu fui de tarde, pus a cabeça no lugar, falei, cara, deixa eu pensar aqui, porque amanhã já é passado. Eu tenho que me reinventar daqui pra frente pra ver o que vai acontecer. Olha que legal, eu recebi uma mensagem falando, olha, seu livro vai ser publicado. Foi aprovado. Coisa que há mais de um ano eu vim esperando. E tá pronto, foi editado. Até esquecido. Falta só a capa agora. E aquilo ali já me deu outra vida. Aquela energia. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou embora de ônibus mesmo, tem outro lá, outro carro e já resolvo. Então, a proatividade para você resolver os seus problemas e a sua energia é muito importante. Nossa, ela faz o jogo virar. Energia, tudo. Se você tivesse drenado essa energia de todas as coisas ruins que aconteceu com você durante o dia, a lei da atração, né? É verdade. A gente fala, a lei da atração, na Bíblia fala o poder da palavra, e assim vai. Gente, não foi só isso não, tá? Aconteceu mais coisas boas. Gente, mas que delícia, se deixar a gente fica aqui o tempo todo, né? É verdade. Que prazer ter recebido vocês, foi assim, um presente, tenho certeza que quem assistiu também foi, assim, excepcional, vai ser de muito conhecimento e acompanhe, gente, muito. A doutora Karen vem com novos projetos aí de desenvolvimento humano, né, doutora? Sim. Com consultorias, mentorias, depois vocês vão poder ter mais acesso a isso, a esse novo trabalho que ela vem oferecendo. O Abel com a empresa dele, com a Solve, realmente é uma coisa que é para engrandecer a vida da humanidade em si, que passa por isso. Então, eu tenho certeza, gente, muito obrigada. Mais uma vez, gratidão imensa, tá? Sinta-se à vontade, a casa de vocês. Sempre que quiserem vir, vamos bater mais papo. Aqui é assim mesmo, é algo mais leve mesmo. Tá Obrigada bom? pela oportunidade de as nossas vozes estarem sendo difundidas, né? E o Instagram? Sim, @delegada Karen Ellen. Karen com K, Ellen com H e 2 L's. Olha, eu tenho o Solve Brasil, que é da empresa, @solve.brasil. Segue lá, tá? Se você tiver um amigo, indica lá, vamos ajudar ele. E outra coisa, agora eu venho com o meu Instagram pessoal, porque como eu fazia um programa na TV, eu tive referente ao contrato, eu tive que ficar alguns anos sem Instagram. Agora tá bombando, meu filho. CEO Henrique Ferreira. Não fica bobo, não. Fica bobo, não. Tem outro bordão aí, tá? Você ficar no capina sentado, não que você não vai em lugar nenhum. Também tem o do gato, Ele tem vários, né? Do gato eu não vim pra passar manteiga no bigode do gato, não. Vou falar muita coisa lá, tá? Eu costumo falar também, assim, já até virou bordão, mas não é um bordão, é uma realidade. Porque tudo isso que nós falamos aqui, nós precisamos de mudança de mentalidade, de posicionamento, que é algo que eu venho palestrando, muitas pessoas me chamam muito para falar sobre posicionamento. Qual que é o posicionamento daquele está? O que é o posicionamento? É você estar atrelado naquele momento, passar autoridade com aquilo com que você faz. Uma posição. Qual que é o posicionamento? E muitas das vezes, muitas pessoas se perdem por falta disso também, né? Por postura, por mentalidade, por se conhecer, por falta de posicionamento. E não é um bordão, mas eu falo isso mesmo. Se você não se posicionar, você não procurar mudança, você não procurar realmente a desenvolver como ser humano, pessoalmente, a vida se encarrega de colocar cada palhaço no seu circo e cada rei no seu trono. Então, eu encerro aqui com essa frase e gratidão mais uma vez. Valeu. E você que assistiu até aqui conosco esse canal, esse podcast maravilhoso, já não deixe de deixar o seu like, se inscrever aí e
receber mais, hein? Um abraço, até mais. What they don't do shit.